Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio e Televisão Portuguesa. Dentro de momentos, transmitiremos uma edição especial do telejornal, para o qual pedimos a vossa melhor atenção. A 25 de abril de 1974, Portugal morreu. A 25 de abril de 1974, Portugal renasceu. Um país outrora preso a três valores, Deus, Pátria e Família, via-se agora proibido proibir. A palavra revolução saiu das vozes submersas dos portugueses e foi para as ruas. A liberdade instalou-se. Andorinha. Voava, voava. Mas havia outro. Vila Morena. Fraternidade. O povo é quem mais ordena. Estamos em 1926. Cai a Primeira República. A ditadura militar instala-se. António de Oliveira Salazar é chamado para Ministro das Finanças em vista a resolver a situação económica ou financeira vivida em Portugal. Em 1932 sobe ao poder. Um ano mais tarde, em 1933, Salazar muda a Constituição Portuguesa, institucionalizando o Estado Novo. Este regime fascista apoiava-se em fortes pilares como a censura, a propaganda, as organizações paramilitares como a PIDE, as organizações juvenis como a Mocidade Portuguesa, o culto do líder e a Igreja Católica. Era como se fosse a cabeça do Estado. Pensava o Estado, pensava o país, e o país era o país que ele imaginava. Então, para que o país fosse o que uma pessoa só imaginava, tinha que ter uma polícia para que tudo aquilo que fosse estranho à sua imagem pudesse ser aniquilado. Tem 5 milhões de adultos em Portugal, só tinham direito a voto a 1 milhão, cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas, que eram obrigados a votar no único partido que existia, que era o Partido de Salazar. Entre 30% a 40% das pessoas em Portugal eram analfabetas, e Salazar mantinha-se assim, não deu incremento nenhum à educação, exatamente para evitar que as pessoas lessem jornais. Agora é já 1974, dia 25 de abril. O regime cai sem ter quem o defendesse. Marcelo Caetano rende-se. O Estado Novo é derrubado pelo movimento das Forças Armadas. Disparam-se cravos vermelhos pelas ruas do país. Foi para o povo português a reconquista da liberdade. Porque vocês não têm hoje a noção do que é uma pessoa não poder ter liberdade de expressão, liberdade de opinião, poder emitir uma opinião que fosse contrária ao regime ou ao governo, não poder manifestar-se de forma nenhuma. Viver em ditadura é uma coisa terrível, porque a pessoa não se sente livre. Nós não nos sentíamos livres quando éramos estudantes, podíamos reunir mais que 3 pessoas, mais que 3 jovens, por exemplo, era logo suspeito. Bastava alguém gritar "Viva a liberdade" para num sítio qualquer, era considerado subversivo, podia ser preso e condenado a 4, 5 anos de prisão. Toda a gente tinha medo de falar. Mandavam assim, tu ias para o liceu, depois quando vinhas do liceu, lá os teus pais sempre não podias falar assim nada de coisas assim esquisitas. Tinhas que falar só de coisas banais, sobre o tempo, sobre as horas e... Ainda em Nampula, que aquele indivíduo que me foi procurar a PIDE que me disse, fulano tal da Jéssica, não venho em serviço, senhor, para me sossegar. Mas até lá fora não se sentia muito peso da PIDE. Aqui sentia-se. Todas as liberdades eram proibidas. Expressão, manifestação, de reunião, isto que estamos aqui a fazer, podia ser informal, a Mulher Dias podia ser informadora da PIDE, sem que eu soubesse, ela ia dizer tal, reuniram-se para 4 estudantes de Belas Artes, e tal, em casa, podia relatar, e com isso ganhava 200 escudos. E os cidadãos não eram cidadãos livres num país livre. Porque só o simples facto de se acender um isqueiro, que era proibido, de as jovens andarem de minissaia, de biquíni, as mães não podiam levar os filhos para uma operação sem autorização do marido. Então, mas não é mãe? Porquê que era preciso a autorização do pai? A reconquista da liberdade, a recuperação da dignidade e este conceito de cidadania de uma pessoa para se sentir livre e poder expressar as suas opiniões, e poder circular à vontade, a poder manifestar-se para a rua, para dizer mal do governo. Isto era perfeitamente impensável durante o Estado Novo. Porque queríamos ler alguns livros e eles eram proibidos,
porque íamos ao cinema e os filmes estavam todos cortados, porque líamos um jornal e o jornal tinha os títulos todos cortados e as notícias todas cortadas ou truncadas. As peças de teatro não podíamos ver porque ou eram proibidas ou então também eram alteradas e, portanto, isso vai criando nos jovens, sobretudo nos jovens que têm mais consciência política, uma necessidade enorme de viver em democracia, viver em liberdade. Porque eu estava convencida que eu iria viver sempre em ditadura porque a democracia era um sonho irrealizável. Lembro-me de ter estado, aliás, estive em Moçambique em 73, portanto foi no ano anterior ao 25 de Abril, e de ter ficado bastante chocada com o que encontrava nas ruas das ditas colónias portuguesas. Portanto, aquilo, de facto, para mim era a concepção dos escravos negros a trabalharem para a classe elitista branca que vivia em grandes vivendas. Os lápis de cor eram um dos meus itens favoritos em Espanha, porque eram umas grandes caixas com 24 lápis de cores, enquanto que os lápis de cores que se vendiam nas papelarias portuguesas só tinham 6 lápis de cor. Isto só para mostrar como o regime era pouco colorido. Também não havia grandes cartazes, nem neons, nem iluminações. As ruas normalmente ficavam escuras muito cedo. Em outubro de 73, tivemos conhecimento de que iriam ser revogados os 2 decretos que evidenciavam a vontade do governo marcelista de prosseguir a guerra colonial até uma, para nós, na altura já inalcançável vitória militar. Chamei viragem histórica à operação, entreguei a ordem de operações para copiar ao Amadeu Garcia dos Santos e nos dias 16, 17, 18, 19, 20 entreguei em vários pontos as missões a todos os oficiais para que iriam comandar colunas na operação. Depois procurei no dia 21 obter a neutralidade para os paraquedistas. No dia 21 à noite consegui obter a neutralidade dos fuzileiros, que não entraram na operação, mas disseram que se mantinham neutrais. E finalmente, no dia 23, eu pude, num banco do Parque Eduardo VII, distribuir aos chamados oficiais de ligação, Sousa Castro e mais outros 5, as missões, as indicações finais, que era a senha e contra-senha, o grande livro da Morena, e depois do Adeus e tal. Entreguei-lhes um jornal para a fascista que eles deviam levar debaixo do braço como fossem alguma unidade para entregar essas indicações finais. E aí, pelas 2 da tarde, do dia 24, eu tive notícia de que estavam tudo entregue, de norte a sul do país, que todos os meus camaradas da região militar de Lisboa, inclusive a Santarém e Vendas Novas, que não eram da região militar de Lisboa, viriam e depois do adeus, começavam a preparar-se para entrar em ação. Foi concretamente à meia-noite, 20 minutos, bem 19 segundos, no programa limite da Rádio Renascença, foi para o ar o Grande da Vila Morena, porque a Rádio Renascença era uma das 3 emissoras que tinha potência de antena para atingir norte a sul do país, dando sinal a todo o país que em Lisboa, a partir das 11 da noite, já tinha sido iniciada a operação. E facilmente, eram para aí 13 e 10 da manhã, ocuparam a Rádio Televisão Portuguesa, desarmaram os polícias que lá estavam a fazer segurança. O capitão Teófilo Bento, que mandava essa força, comunicou para o posto de mando, depois começaram a cair os outros objetivos todos. O último foi o aeroporto, às 4h20 da manhã. Com estes objetivos todos na mão, eu tinha a garantia plena de que a vitória era nossa. Fiz um ultimato ao chefe de Estado-Maior, do Comando-Geral de GNR, para ele apresentar à porta de armas do Comando-Geral de GNR o professor Marcelo Caetano, para que o capitão Salvador Maia recebesse a rendição do Marcelo. Porque eu tinha dito ao Ferrari, se dentro de um quarto de hora isso não acontecer, eu mando arrasar o quartel. Era bluff. Mas o homem podia assustar-se e cumprir a ordem. Ao fim do quarto de hora, liguei outra vez o rádio e perguntei ao Salvador Maia, então, já se apresentou aí o Paulo Marcelo? Não, ainda não. Eu disse, bem, então agarras aí no megafone e dizes que vais começar a disparar contra o quartel. O oficial solicita rendição imediata. E no chão esquerdo. Fomos obrigados a fugir, uma vez que
generalizou-se o tiroteio. E não sabia que aquelas janelas do primeiro andar eram quartos de residência da família do general comandante. Quando isso aconteceu, quando a rajada anterior partiu os vidros das janelas do primeiro andar, isso foi decisivo porque a família entrou em pânico. E os oficiais que lá estavam. E o general comandante então foi pressionar o Marcelo Caetano, Vossa Excelência, tenha paciência, mas não posso arriscar aqui a vida para os meus familiares, para os oficiais que aqui estão. Quando o Marcelo Caetano, portanto, se rendeu, nós percebemos que, de facto, alguma coisa diferente ia acontecer e que era possível que aquele sonho se ia realizar. E foi isso que aconteceu. Um momento altamente histórico. Somos impotentes para fazermos a reportagem do que está a acontecer. O espaço no tempo é ainda demasiado curto para que a história se comece a escrever 3 minutos depois de ter acontecido. Nós devemos comemorar o 25 de Abril da maneira mais nobre possível, que é o direito de podermos escolher na nossa vida. E não temos medo de falar. O 25 de Abril foi o dia mais feliz da minha vida, ou dos mais felizes da minha vida. Eu acho que 25 de Abril foi a altura em que os portugueses começaram a aprender a tomar conta de si. Quando acordámos para ir para a escola, os meus pais disseram: não vão para a escola. Eu não vou para a escola, porque está a acontecer uma revolução. Senti, de repente, através dos mais crescidos, isso tudo dos meus pais, uma força, uma vontade enorme de viver. Pegámos as guitarras, foi tudo para a rua cantar. Eu estava no Hospital João de Matos e apareceu lá o João Santos e mais uns médicos. Vamos ocupar o Instituto da Ciência Psiquiátrica, que é o que mandava em todos os serviços da ciência psiquiátrica do país. E fomos carregados de cravos e tal, entramos por ali dentro, fizemos uma assembleia, demitimos o diretor, mas tudo isto de braço no ar e aos gritos. E depois o diretor dizia que não podia ser, que nós não éramos autoridade, etc. De maneira que a altura Santas nomearam-me a mim de braço no ar para ir falar com a Junta de Salvação Nacional, na Cova da Moura. Estive lá para aí 2 ou 3 horas a falar com os tipos, era um capitão, depois um major profissional daquilo, e depois eles são problemas. Mas vocês são dos operários? Eu disse: com certeza que somos dos operários. São a favor da Revolução. Mas depois lá trouxe um papel assinado que tinha autoridade para tomar conta e falei na televisão nessa altura. Passámos um dia inteiro em casa, fechados, com alguns amigos dos meus pais, a ouvir a rádio. O rádio era, de facto, muito mais importante naquela altura do que a televisão. Já tinham estado a ouvir o comunicado que passava de hora em hora a dizer que as pessoas deviam ficar em casa, não deviam sair à rua e que estava a acontecer umas manobras militares. Eu sei de sapatos. Corri a cidade toda a pé. Estive no estádio de 1º de Maio, estive em tudo lá, estive na Alameda, estive em tudo lá. E sempre sem saber qual era o resultado daquele movimento militar, porque já tinha havido em março uma tentativa de golpe que saiu frustrada e, portanto, nós vivíamos naquela cidade se realmente era desta vez que a coisa ia resultar. Os dias seguintes foram vividos muito intensamente, porque havia sempre notícias diferentes, constantes, a todas as horas, a todos os minutos, e a pouco fomos experimentando o que era realmente as pessoas poderem viver em liberdade e poderem ir para a rua e poderem protestar, sem que houvesse grande violência, porque não houve, coisas esporádicas, e a partir daí, portanto, foi um aprender a viver em democracia, e só quem viveu em ditadura consegue perceber as grandes mudanças, e apesar dos defeitos que a democracia tem, mas ainda é um melhor sistema, pelo menos, para podermos ter liberdade de expressão e podermos dizer o que pensamos, mesmo quando não tínhamos razão. Porque, de facto, quando o pensamento é cortado, ou se procura cortar o pensamento, o homem não se sente realizado. Bom, claro que a vida de toda a gente se modificou bastante a seguir àquele dia. Todos acabámos por ficar bastante orgulhosos de Portugal, do tal país cinzento de que não havia notícia sequer nos jornais nem nas televisões estrangeiras, ou quando havia nunca era pela positiva, era sempre pela negativa. Passou a estar na mira
de todos os jornais estrangeiros, ingleses, franceses, americanos, e portanto havia, de facto, começou a haver um movimento, digamos assim, de orgulho nacional. Nós tínhamos orgulho de estarmos a viver história. Portanto, a reconquista disto, de todos estes valores para que são bens inalienáveis para o ser humano, a liberdade, a dignidade, o conceito de ser cidadão num país com direitos, com deveres também, mas com direitos, isso foi a grande conquista do 25 de Abril. Os direitos alcançados pelas mulheres, a descentralização do poder. Formaram-se rapidamente as centrais sindicais, sindicatos livres. No 25 de Abril foi uma quinta-feira, logo na semana seguinte estavam extintas a PID, DGS, Direção-Geral de Segurança, estava extinta a censura, a Legião Portuguesa extingue-se também. Não disparámos um único tiro contra ninguém. Parecia uma utopia, o 25 de Abril. E se o 25 de Abril não tivesse acontecido? Será que o 25 de Abril teve a função que deveria ter? Será que podemos afirmar que somos um povo livre? Se o 25 de Abril não tivesse acontecido? Será que o 25 de Abril foi suficiente? Será que o 25 de Abril foi suficiente? Será que o 25 de Abril E se o 25 de Abril não tivesse acontecido? Será que o 25 de Abril teve a função que deveria ter? acontecido? Será que podemos afirmar que somos um povo livre? Deveria ter? Será que podemos afirmar que somos um povo livre? Será que o 25 de Abril foi suficiente? Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tudo.